Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos para a página 27 da nossa apostila de teoria Introdução à Nomenclatura Orgânica. Eu parei com vocês nesse exemplo aqui. Agora vamos para o próximo exemplo. Qual é o conceito que eu quero estabelecer para você nesse próximo exemplo? Observe. Utilizar, independentemente da numeração, a ordem alfabética das ramificações. Então, se você observar aqui, a cadeia principal ela foi representada aqui, e eu comecei a numerar a partir dessa extremidade, justamente com a extremidade mais próxima à ramificação. Só que essa ramificação aqui, ela se chama metil, que está no carbono 2. Essa ramificação aqui se chama etil, que está no carbono 4. Só que na hora de escrever essas ramificações, eu tenho que escrevê-las em ordem alfabética. Então a letra E vem antes da letra M. Então observe, eu vou primeiro escrever o E, então 4 etil, depois 2 metil. E aí sim a cadeia principal, que é o hexano, conforme nós já estudamos. Uma coisa interessante aqui, tá certo? Vamos entender se eu colocasse aqui mais um metil. Vou colocar um metil aqui em vermelho. Então ficaria agora com 2 metis, ao invés de eu escrever isso aqui, eu escreveria 2,2 tracinho dimetil. Ficou meio esquisito aqui, eu vou fazer aqui de novo para você. Então, se eu colocasse mais um metil, eu iria escrever 2,2 de metil. Nesse momento, você vai dizer, então mudou a ordem alfabética, porque aqui é a letra D, e a letra D vem antes da letra E. Não, não vai fazer isso não. Os prefixos di, tri, tetra não valem, eles não valem para a ordem alfabética. O que você vai utilizar aqui é o metil, então é a ramificação, é a letra da ramificação. Como a letra é M, você vai usar a letra M. Então a única coisa que aconteceria aqui, deixa eu apagar aqui para você, aqui, repare, nesse trecho aqui, eu iria manter o que estava, iria escrever 2,2 de metil, e aí o resto é hexano. E o que continuaria valendo, essa letra aqui, a letra M, que é a letra do metil. Os prefixos di, tri e tetra não valem de nada aí para a ordem alfabética. Vamos agora para o próximo tópico. Esse aí você já aprendeu quando você fez a seleção da cadeia principal. Olha só, havendo mais de um caminho na escolha da cadeia principal, você deverá escolher o caminho com maior número de ramificações. Maior número de ramificações. Então, observe, eu fiz aqui 2 caminhos. Vou destacar esses caminhos para você, olha só. Aqui, deixa eu botar aqui na ferramenta de seleção. Tá. Fiz esse caminho e fiz esse caminho aqui. Os 2 caminhos apresentam 6 carbonos. Só que agora eu vou destacar as ramificações. Esse da esquerda ele vai apresentar 2 ramificações. Observe aqui, uma ramificação etil e uma ramificação metil. Esse caminho da direita ele vai apresentar uma ramificação, que é a ramificação isopropil. Como há empate, vamos observar o empate. Olha aqui que eu estou te mostrando. 6 carbonos na cadeia principal, 6 carbonos na cadeia principal. Como empatou, você usa o caminho com maior número de ramificações. Então, esse aqui é o caminho correto. E aí você escreve 4 etil, 5 metil, hex-1-eno. Por que hex-1-eno? Porque a dupla começa no carbono 1. Virando a página agora. Olha só que interessante. Numerar a cadeia principal a partir da idade mais próxima à saturação. Caso não haja insaturação ou não haja distinção quanto à sua posição,
numerar a partir da extremidade mais próxima à ramificação. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. No primeiro exemplo, eu numerei da esquerda para a direita, porque essa extremidade aqui é a mais próxima da insaturação. No próximo exemplo, eu numerei da direita para a esquerda. Por quê? Porque aqui nesse caso, tanto faz em relação à insaturação eu contar de um lado ou do outro. Se eu contar do outro lado, 1, 2, 3. Se eu contar a partir do outro lado, 1, 2, 3. A insaturação começa no carbono 3 em ambos os lados que eu começo a numeração. Então aí, como não há distinção, eu vou para quem? Para a ramificação. E aí eu utilizo como parâmetro o lado mais próximo da ramificação. E aqui no caso, quando não há insaturação, aí eu vou usar mesmo o que como referência? A ramificação. No próximo exemplo, eu coloco assim: havendo ramificações equidistantes, numerar a cadeia principal a partir da extremidade com o maior número de ramificações. Então vamos observar aqui. Vamos lá. Cadeia principal está definida aqui em verde. Perfeito? E aí eu numerei. Se eu numerar, eu numerei da direita para esquerda. Mas observe, se eu numerasse da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Também teria uma ramificação no carbono 3 do mesmo jeito que tem aqui. Como há empate, aí você vai desempatar da seguinte forma: numerar a cadeia principal a partir da extremidade com maior número de ramificações. Aqui existe, deixa eu apagar aqui essa numeração, aqui existe uma ramificação metil e aqui há duas ramificações metil. Então, esse lado aqui é o lado mais ramificado. Por isso que eu escolho esse lado para iniciar a minha numeração. Vamos para o nosso último exemplo. O último exemplo é interessante porque eu falo aqui para você, olha só, permanecendo ainda sem definição, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima à ramificação segundo a ordem alfabética. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou pensar, vou numerar a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Não tem insaturação. Eu vou numerar a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Aí eu conto aqui, olha. Deixa eu destacar antes a cadeia principal aqui para você. Ficou uma reta, peraí. Destaquei. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu contei da esquerda para a direita. Eu vou contar da direita para a esquerda. Então aqui seria 1, 2, 3. Repare que empatou. Aqui está no 3 e aqui está no 3. Então houve empate. Então, não tem como desempatar. Aí, qual o próximo critério? O primeiro era a insaturação. O segundo era o lado mais próximo à ramificação, empatou. O terceiro critério é o lado mais ramificado. Poxa, observe que aqui só tem uma ramificação e aqui também só tem uma ramificação. Continua empatado. Então, qual é o último critério de desempate? O último critério de desempate é a ordem alfabética. Aqui é metil e aqui é o que? Etil. Então eu vou começar a numerar pela ordem alfabética. Letra E ganha. Então começa a numerar a partir da esquerda. Então primeiro vem o etil, depois vem o metil e aí a cadeia principal. Agora eu vou pedir que você retorne nessa apostila de teoria a página 22 e vá até o resumo. Olha que interessante, esse resumo agora reúne tudo o que você precisa.
A primeira coisa, quando você for nomenclaturar uma substância orgânica, você deverá inicialmente selecionar a cadeia principal e incluir sempre que possível o que na seleção da cadeia principal. Não estou falando em numeração, estou falando em seleção. Você vai incluir primeiramente os grupos funcionais. Repare que hidrocarboneto não tem grupo funcional. Depois, o maior número possível de átomos de carbono. Se houver insaturação, tentar colocar o caminho com o maior número de átomos de carbono de maneira que ele passe pelas insaturações. Agora, somente se a insaturação estiver dentro do maior número de átomos de carbono. Depois disso, incluir o maior número possível de ramificações. Fez isso, o que você vai fazer? Você vai partir para a numeração da cadeia principal. Você vai numerar a partir da extremidade mais próxima, aqui, ao grupo funcional. E se não houver grupo funcional como os hidrocarbonetos? Você vai numerar a partir da extremidade mais próxima à insaturação, se ela estiver na cadeia principal. E se esta insaturação estiver equidistante, ou seja, tanto faz numerar de um lado ou do outro, ou se apenas não há insaturação, você vai numerar a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Ah, mas se não houver ramificação, né? Se não houver ramificação, você não precisa numerar. Agora, o problema é, e se houver mais de uma ramificação? Se houver mais de uma ramificação, o que você vai fazer? Poxa, aí você vai numerar a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Mas se essas ramificações, houver duas ramificações, por exemplo, e elas forem equidistantes, ou seja, eu conto da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e eu vejo que há um empate. Como é que eu vou desempatar? Eu vou procurar o lado que tem maior número de ramificações. Então, olha aqui, ó, lado mais ramificado. Poxa, mas se não houver lado mais ramificado, ou se por acaso houver empate, o que eu faço? Aí eu vou utilizar a ordem alfabética das ramificações. Cuidado para você não confundir. As ramificações são sempre escritas em ordem alfabética. Agora, a numeração não, eu só vou usar a ordem alfabética como critério na hora em que tudo empatar. O último critério de desempate vai ser esse aqui para numerar. Então, existem duas questões aí. Uma delas, que é, na hora de escrever, eu sempre coloco as ramificações em ordem alfabética, independentemente da numeração. Agora, se na hora de selecionar a cadeia principal, não conseguir desempatar por aqui, 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 eu tento ver, havendo mais de uma ramificação, eu tento desempatar pela ordem alfabética das ramificações. Perfeito? Esse resumo é muito importante para vocês e eu sugiro que vocês tenham uma cópia dele sempre à mão, se puder plastificado, ou quem usa tablet, deixar isso aí sempre num local separado, para ter um print screen da tela e deixar, porque na hora de dar a nomenclatura você vai utilizar isso aí até o final da terceira série do ensino médio. Você vai precisar desse resumo, então ele é muito importante para vocês. Então tenham sempre à mão esse resumo. Vamos agora para a nossa apostila de exercícios. Exercícios de nomenclatura de hidrocarbonetos, página 24. Bom, nós já fizemos do 1 até o 4, então vou apagar aqui. Para quem estava sentindo falta dos exercícios, vamos lá. Agora que você viu todos os conteúdos, você vai fazer o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Perfeito? Então ficam esses exercícios aí, do 5 ao 12 para você fazer. A nossa próxima aula será a resolução desses exercícios. Um grande abraço e um beijo para todos. Tchau, tchau, gente!